Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo módulo do nosso curso de Inteligência Emocional. E aqui a gente começa a entrar nos pilares da inteligência emocional. A gente vai começar falando sobre autoconsciência emocional, que é essa capacidade que a gente deve desenvolver de identificar, de ter consciência das nossas próprias emoções. E nessa primeira aula, a gente precisa falar das 5 emoções básicas. A gente precisa entender que muitas vezes, no nosso contexto social, as pessoas perguntam: você tá bem? E você responde: tô bem. Que normalmente é o que todo mundo fala, mesmo estando mal. Ou às vezes, quando você confia um pouco mais na pessoa, ou na pessoa mais próxima, você fala: tô mal. Mas o que é esse tô bem? O que é esse tô mal? Então é por isso que a gente precisa entender quais são essas 5 emoções básicas e todo o espectro e todo o vocabulário que está envolvido ali. E o ponto principal aqui é você criar o seu próprio vocabulário para que você comece a nomear as suas emoções, entendendo qual o papel, qual a função de cada um e como cada um influencia a sua vida. As 5 emoções básicas hoje, descritas por Paul Ekman no Atlas das Emoções, são raiva, alegria, medo, tristeza e nojo. É super importante entender que não existe emoção boa ou ruim. Elas são fundamentais para que a gente tenha chegado até aqui hoje, do ponto de vista de evolução e de ser humano. Elas garantem a nossa sobrevivência, elas garantem que a gente tenha o nosso bem-estar preservado em diversas situações. Então, elas são necessárias. E sim, em alguns momentos elas podem ter o seu lado obscuro, em outros momentos elas têm o seu lado positivo. E é importante entender quando é que isso acontece. E agora eu queria falar para vocês sobre cada uma dessas emoções. A primeira delas é a emoção de raiva. A gente sente raiva quando percebemos que alguma coisa não está do jeito que a gente quer, quando algo bloqueia, quando há alguma interferência física ou mental no que a gente pretende para alguma coisa. Muitas vezes ela surge também nesse contexto de injustiça. E a grande mensagem que a raiva quer passar é: saia do meu caminho porque eu preciso passar. Então a raiva é uma emoção extremamente necessária, uma emoção que te puxa para a ação. Então muitas vezes você precisa da raiva para resolver certas coisas na sua vida. E toda emoção, ela traz comportamentos intrínsecos, ela traz impulsos. Então, toda emoção, ela faz com que muitas vezes no piloto automático a gente tome alguns tipos de atitude. No caso da raiva, a gente tem o discutir, a gente tem o ruminar, que é ficar pensando muito tempo em determinada coisa que aconteceu, o reprimir a outra pessoa, enfraquecer a outra pessoa, o insultar, o ser passivo-agressivo, que por mais que você esteja ali na sua, de vez em quando você solta uma patada porque está irritado com alguma coisa, e até usar a força física. E é importante que existe todo um espectro que envolve a raiva. Então a raiva, quando descrita lá pelo Paul Ekman, ela vai desde de um aborrecimento, que é uma raiva leve, até um estado de fúria. E aí, olhando para esse gráfico, você consegue entender que existem subcamadas emocionais dentro da raiva, cada uma com seu próprio significado. E não necessariamente é uma escadinha que, eu primeiro vou ter um aborrecimento, depois vou ficar frustrado, depois vou ficar irritado, até chegar no estado de fúria. Não, você entra no estado emocional diretamente, provavelmente em um desses estados que estão listados aí. E assim, importante, olhem para esses significados, mas criem também o próprio vocabulário, porque muitas vezes a gente tem um vocabulário próprio para chamar as coisas, mas o importante, em tese, é você sentir, saber o conceito que está ali por trás, certo? Então, nesse gráfico, é um gráfico empilhado, né? De um lado você tem as emoções de raiva de pouca intensidade e no outro lado você tem as emoções de muita intensidade. E quanto maior essa cauda, esse triângulo, quer falar também, quer demonstrar também o tempo de duração dessa emoção. Então, o aborrecimento é uma coisa que tem uma duração ali talvez um pouco menor, mas quando você está frustrado, você tem uma duração muito grande, você passa muito tempo frustrado. E quando você olha para a fúria, que é o estágio máximo aí da raiva, é algo muito agudo, né? É algo muito curto, você não fica o tempo todo furioso, você tem um estado de fúria muito súbito e rapidamente você volta ao teu normal. Então, entenda essas subcamadas que existem dentro da raiva. É importante entender que tem pessoas que têm tendência a ter uma raiva maior, ter uma intensidade maior da emoção de raiva no seu dia a dia.
Cada pessoa pode estar mais conectada a uma determinada emoção. Então já tem estudos que demonstram isso. Tem pessoas que têm uma tendência maior a ter raiva, tem pessoas que têm uma tendência maior a ter medo, outras tristeza. Então é importante entender se é o seu caso aqui, no caso da raiva. Assim, super importante. O ser humano é extremamente complexo. Não dá para simplesmente categorizar ele entre isso ou aquilo. Então, pode ser que você tenha uma tendência maior, pode ser que você tenha uma tendência, mas é uma tendência mais moderada. Então, entenda como é que isso pode influenciar no teu dia a dia. Também é importante entender, quando a gente fala de emoções, de inteligência emocional, é algo muito técnico, é algo muito biológico. Então, quando a gente fala principalmente de personalidade, hoje sabe-se que existe sim um fator de herança genético. Então, você já tem uma propensão a ter uma determinada emoção, a ter uma determinada personalidade, mas existe também todo um contexto social com que você é inserido na sua infância que pode te moldar e te levar para um outro caminho totalmente diferente. Falando especificamente de raiva agora, uma pessoa que possui a tendência a essa emoção, né, tem a tendência a ter uma personalidade um pouco mais hostil. Então são pessoas que ficam com raivas, que ficam irritadas mais facilmente. São aquelas famosas pessoas de pavio curto. Então tenta entender se esse é o seu caso ou não, porque entendendo que se você tem essa propensão ou não a ter raiva, você consegue depois buscar soluções mais assertivas para o que funciona melhor para você. Certo? Falando sobre medo, a nossa segunda emoção aqui. O medo, ele traz um instinto muito grande de proteção. Então, quando algo ameaça a nossa segurança e o bem-estar, o medo ele surge. E ele tem essa função muito grande de preservação. Já pensou se você não tivesse medo de sair da rua, talvez meia-noite, na madrugada, em meio a esse caos na segurança pública que a gente vive em todo o mundo, de uma maneira geral? Já pensou se você não tem medo, sei lá, de atravessar simplesmente a rua com um sinal aberto, ou então quando você vê talvez um cachorro grande solto na rua? Então o medo ele tem essa função muito grande da preservação e ele traz uma mensagem que é o ajude-me. Então quando você sente medo, você comunica para as pessoas que você precisa de ajuda e as pessoas têm uma tendência a tentar ali de te ajudar. Assim como a raiva, o medo ele tem alguns impulsos comuns que ele te traz e que você reage muitas vezes de maneira automática, que é muitas vezes evitar a pessoa, situações, ficar paralisado de medo, preocupar-se com o futuro, ter uma ansiedade em relação ao futuro, retirar-se, sair do lugar que você está e se isolar, ruminar, ficar pensando em demasia sobre determinado fato, situação, ter uma postura mais hesitante e até gritar de medo. Assim como na raiva a gente tem diferentes intensidades, né, de medo e de subcamadas emocionais, que vai desde o receio até o terror, e aí tem uma série de subcamadas que se apresentam aí, e aí uma que eu quero chamar a atenção, que é a ansiedade, que é uma preocupação excessiva com o futuro. Aí é importante entender que a ansiedade ela vem como uma emoção, não como um transtorno. Então, ter ansiedade é normal, é importante muitas vezes a gente ter uma ansiedade em relação a alguma coisa, se preparar, se antever em relação a algumas situações, mas quando isso passa do limite, passa a ser um tipo de transtorno. Também é importante entender que existem também transtornos que estão conectados a determinadas emoções. Então, no caso, a ansiedade, ela está conectada à emoção do medo. A depressão, muitas vezes, ela está conectada à emoção da tristeza. Outras estão conectadas ao transtorno bipolar e por aí vai. Não quero falar muito sobre isso aqui. Fiquem à vontade para pesquisar um pouco mais sobre essa temática, sobre esse assunto. E falar sobre medo é falar sobre a emoção, que é a emoção do momento, né? A gente vem sendo bombardeado de informações que vêm sendo gatilhos da emoção de medo e por isso que a gente tem tantas pessoas hoje com ansiedade aqui no Brasil, principalmente. Traços de personalidade e humor. Então, quem tem essa tendência a ter a emoção de medo, geralmente possui uma personalidade mais tímida. São pessoas um pouco mais fechadas, que se assustam mais facilmente em relação a tudo que acontece no mundo. Inclusive, você consegue verificar isso até em bebês. Então, aquele bebê que se assusta fácil, que chora fácil com as coisas, provavelmente ele tem uma tendência maior a ter essa emoção de medo e desenvolver uma personalidade mais tímida no futuro. Aí, novamente, quando eu estou falando aqui nesse primeiro momento, é um fator de herança genética.
socialmente isso pode ser tratado, trabalhado para que não venha a ser um problema no futuro. Então, a gente fala sempre aqui de tendências e não de sentenças. As pessoas que têm essa tendência, essa personalidade, evitam riscos, evitam situações difíceis, percebem que o mundo está cheio delas, e tem essa tendência a ter esse humor mais apreensivo, achando que muitas vezes que tem sempre alguma coisa de ruim que vai acontecer e estão sempre ali se preparando para tudo. Vamos falar agora sobre a emoção de nojo. Essa emoção também ela pode ser traduzida como desgosto. Então, quando você não gosta de alguma coisa, você sente nojo. Então, o nojo a gente sente quando algo ou alguém parece tóxico pra gente, tanto do ponto de vista físico, como, sei lá, uma comida estragada, até realmente uma pessoa que socialmente pode ser tóxica pra gente. E aqui dentro do nojo a gente tem um famoso ranço, né? Que é uma famosa palavra que a gente vem utilizando aí ultimamente para expressar o nosso nojo. Então a gente sente nojo, sim, em relação a outras pessoas, a gente tem aversão em relação a outras pessoas, e a mensagem do nojo é: afaste-se disso porque não faz bem, não faz bem. E quais são os impulsos que o nojo traz, né? Quais são aquelas ações intrínsecas? Desumanizar. Então, quando a gente sente nojo, a gente tende a tirar todas as características de humanização que existem ali. Então, se é um nojo direcionado a uma pessoa, você começa a entender que aquela pessoa não é dotada de características humanas. Você tem a tendência também a evitar aquilo, a retirar-se, a sair do ambiente, se isolar e até realmente vomitar. Essas são as ações intrínsecas ao nojo. Assim como nas outras emoções, existe todo um espectro que envolve o nojo, que vai desde uma desaprovação simples até um estado de repugnância. E aqui é importante entender onde é que se encaixa o ranço, né? Na tradução literal da metodologia, a gente não tem a tradução para ranço, mas tenta entender talvez ali qual o nível de ranço que você sente em determinada situação, em determinada pessoa, e ver aí o que é que combina mais com o que você sente. É importante entender que alguns autores colocam o ódio como um estágio máximo do nojo, e não necessariamente, talvez, ali da raiva, como o que naturalmente a gente tende a colocar. Já que no ódio a gente tem uma característica a desumanizar, coisa que não existe lá no estado de raiva. Quando a gente fala de traços de personalidade, então as pessoas que têm essa tendência a ter essa emoção de nojo têm uma personalidade um pouco mais azeda ou talvez amarga, e possuem a tendência de não gostar muito das coisas, das pessoas. Tem uma tendência a ter um senso inflado de autoestima e realmente aversão às outras pessoas. São aquelas pessoas que realmente possuem a tendência a estar insatisfeito com tudo. E diz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, essas pessoas tendem a não gostar muito, muitas vezes, de pessoas, de objetos, de comidas. Então, estejam atentos se é a sua situação ou não. Vamos falar agora sobre tristeza. Então a gente sente tristeza quando a gente perde alguma coisa que é valiosa pra gente. Talvez a gente teve uma experiência muito boa com um objeto, com uma situação, com uma pessoa, e quando a gente perde aquilo a gente sente tristeza. E aí fica estampado na nossa testa: cuide-me. Então a tristeza ela tende a provocar a empatia das outras pessoas. As pessoas se conectam mais com você quando você está nesse estado mais vulnerável. É uma das formas de se conectar com as pessoas. E a tristeza ela também traz comportamentos automáticos, né? Buscar consolo, às vezes você procura outra pessoa, lamentar, protestar, às vezes você quer se isolar, às vezes você fica ruminando muito tempo aquilo, às vezes você sente vergonha por estar nessa situação que você está passando. E a tristeza, assim como as outras, ela tem um espectro, né? Ela vai desde o desapontamento, que é algo muito simples, até um estado de angústia. E aqui o que é importante relatar? A angústia é uma tradução literal ao que está na metodologia original americana, do Paul Ekman, e pode ser que exista aí, e na verdade existe, um peso semântico. Então muitas vezes uma palavra ela tem um significado um pouco mais denso em determinadas culturas. Então talvez lá para eles a angústia seja realmente algo realmente muito forte. Aqui no Brasil a gente tende a utilizar essa palavra de uma maneira muito banal e muito mais leve. Então tenta entender aí o que é que significa realmente angústia para você e o que seria talvez a expressão máxima da tristeza.
Traços de personalidade. Uma pessoa que tem essa emoção de tristeza geralmente possui uma tendência à personalidade mais sombria. Então são pessoas que têm essa aura um pouco mais para baixo, têm uma característica maior de desânimo e tendem a enxergar a vida muito sobre essa perspectiva, né? Sobre uma perspectiva de que a vida é um pouco mais dura e um pouco mais difícil. Mas sim, é extremamente importante ter a tristeza como emoção para que a gente entenda e que a gente realmente dê valor às coisas que acontecem na nossa vida. E agora a gente precisa falar sobre a alegria, que a gente tenta colocar como a grande heroína, né, da história das emoções, mas que assim como as outras emoções, ela tem a sua função, mas que também tem o seu lado obscuro, tem o seu lado negativo. A gente sente alegria quando a gente experimenta algo novo que é prazeroso e confortável para a gente. Então, ela tem essa missão de dizer, olha, isso aqui é bom, eu preciso fazer de novo, eu preciso repetir de novo. E também ela ajuda no engajamento social. Então, as pessoas, elas veem que você gostou daquilo e querem fazer aquilo também. E aí a alegria, assim como as outras, ela tem também algumas atitudes, alguns comportamentos, muitas vezes automáticos. Que é a complacência, então ser complacente com uma situação, alegrar-se com a desgraça alheia. Então, é uma ação da alegria também. Então, não necessariamente isso é bom, né? Eu ficar alegre porque o outro sofreu, mas acontece dentro do espectro da alegria. Criar relações, então a alegria ela tem muito essa função, conectar-se, exclamar, falar alto, manter aquilo que você está fazendo, querer muito mais, saborear, sentir intensamente aqueles prazeres. E o espectro da alegria ele é muito grande, ele vai desde um prazer sensorial simples até um estado de êxtase. E o que é o prazer sensorial, né? É uma satisfação que deriva de todos os teus 5 sentidos. Então, você experimenta as coisas através do tato, do olfato, do paladar, da visão e da audição, e você sente prazer nisso. E é aqui que eu quero falar um pouco sobre o lado mais obscuro da alegria. É muito fácil a gente acessar esse prazer sensorial. E muitas vezes a gente tem um dia difícil, a gente está passando por uma situação difícil e não para simplesmente resolver aquela situação, mas simplesmente tenta camuflar, esconder através desse prazer sensorial. E o que simplesmente não resolve o problema, né? Além disso, é na alegria que também que moram os vícios. Então, já que ela tem essa função de, opa, eu fiz, é legal, é bom, você tende a querer repetir aquilo. Então, vícios, compulsão alimentar, drogas, sexo, álcool, pornografia e por aí vai, tudo isso mora aqui dentro da alegria. Então, a mesma emoção que a gente tem como positiva, quando usada de maneira errada, pode se tornar negativa na nossa vida. Então, estejam atentos a isso, certo? Na alegria é importante compreender que tem algumas emoções aqui que não tem tradução literal para o português. Então a gente tem aqui o Schadenfreude, que é uma palavra alemã, que é uma satisfação em relação ao infortúnio do outro. Então quando o seu inimigo, aquela pessoa que você tem ranço, que você não gosta, se lasca, acontece alguma coisa com ela, você tem a tendência de ficar feliz. E não necessariamente isso é uma coisa boa, né? Você se alegrar com a desgraça do outro. Às vezes é uma coisa muito simples. Você está andando na rua, você vê uma pessoa dando uma topada e aí você sente isso. Schadenfreude e começa a rir ali daquela situação. Outra emoção que não tem tradução para o português é o fiero, que é a satisfação de enfrentar um desafio difícil. Então, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, que você conquista aquilo, você sente um prazer. E esse prazer é o fiero. E a gente precisa utilizar muito o fiero no nosso dia a dia, quando a gente quer se automotivar. A gente tem uma outra emoção muito importante também, que não tem tradução, que é o nates, que é o orgulho que você sente quando você tem algum mentorado, ou então quando um filho seu conquista alguma coisa. Então, é realmente esse orgulho que você sente. Então, olhem para a alegria, vejam que ela não tem somente um lado positivo, ela tem um lado negativo também, que precisa ser balanceado e que precisa ser controlado. Muitas vezes, tomar decisões num estado talvez de êxtase, num estado de empolgação, podem ser decisões muito ruins. Então, até na alegria a gente precisa ter um balanço. Pegando aqui um outro exemplo de um outro subcamada emocional, que é o maravilhado, que fala que é uma experiência algo que é surpreendente e bonito, e você fica ali encantado olhando para aquilo. Aquele impulso intrínseco de manter, de ser complacente. Já tem casos por exemplo, de mergulhadores que, analisando aquela beleza do fundo do mar, esqueceram do tanque de oxigênio e aconteceu o pior. Então, realmente, aprendam que a alegria é boa,
mas que ela também precisa estar sobre equilíbrio para que funcione bem na sua vida. Traços de personalidade da alegria, né? Então, a pessoa que tem uma tendência a ter uma emoção de alegria pode ser considerada também uma pessoa muito otimista, uma pessoa empolgada em relação a tudo. Então, você talvez esteja ali sempre com um sorriso no rosto e vai tender a ver ali a vida, talvez de uma maneira um pouco mais positiva, e vai querer vivenciar mais desses prazeres que a alegria proporciona. E aí é importante entender como é que funciona essas emoções na prática, né? As emoções, elas funcionam no esquema de linha do tempo. Então, para quem é mais racional, existe um processo de como funcionam as emoções, que envolve desde um gatilho até realmente finalizando com um comportamento, com uma ação sua. E isso a gente chama de episódio emocional, e é sobre isso que a gente vai falar na aula seguinte, a nossa aula 4. Então a gente se encontra lá. Até logo!